Bom dia! A meditação de hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, que diz assim: Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares da tua serva, de mim te lembrares e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse a ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa, em Ramá, e Eucana Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra, cada vez que a gente lê ela, o Senhor revela, né, uma coisa, muitas coisas, aliás, e essa palavra é tremenda. Aqui a palavra vem nos ensinar, o entendimento que eu tive dessa palavra desta vez é que Eucana tinha duas mulheres. Naquela época era vergonhoso, né, a mulher não ter filhos. A mulher tinha obrigação de ter filho para dar herdeiros ao seu marido. E quando a mulher não engravidava, não dava filhos ao marido, ela era envergonhada, era rebaixada, humilhada, né? Porque era tida como seca, como, né, muitas coisas. Então, ela se sentia diminuída. E qual é a mulher, né, que preza a sua vida, que ama o seu marido, que cuida do seu lar, não tem sonho de ter um filho, né? Não deseja ser mãe. Mas só que ali no caso de Ana, quem encerrou a madre dela foi Deus, foi o Senhor. Mas Eucana, por ela não ter filha,
ele arrumou a Penina. E ele tinha filhos com Penina. E Penina irritava muito ela, humilhava ela por ela não ter filhos. Então, lá em Romanos 8:28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor permitiu tudo isso porque ele também precisava de um profeta em Siló. Então, tudo que o Senhor permite a gente passar é para trabalhar em nossas vidas. Às vezes acontecem coisas em nossas vidas que a gente se desespera, que a gente se entristece, como Ana ali ficou anos entristecida, depressiva, amargurada, porque amargura de alma, ansiedade, depressão, isso provém de mágoa, provém de raiva, provém de falta de perdão, de muitas coisas. Então, assim, eu creio, né? Eu conjecturando a palavra e mediante ao que eu entendo disso, amargura, né? Então, às vezes, de tanto Penina irritar ela tinha mágoa de Penina, deveria ter mágoa de Penina, raiva, né? Mágoa, porque, querendo ou não, né? Ciúme, Eucana era marido dela, quem que não tem, né? Então, assim, e ela irritava, amargura porque ela queria ter filho e a outra tinha, inveja. Então, acumula-se ali muitas coisas, muitos sentimentos negativos, muitos sentimentos de sofrimento, né? E a pessoa fica ali lutando com aquilo tempos e tempos, até anos, né? Então, mas não, o Senhor permite. E a palavra fala que todas as vezes, que naquela época, eles subiam de ano em ano até Siló. E ele dava porções a todos, a Penina, aos filhos, e dava para Ana. E para Ana ele dava porção dobrada porque ele amava a Ana. A Ana era a querida dele, era a mulher que Eucana amava. E eu creio que até por isso Penina tinha raiva dela, espizinhava ela, né? Irritava ela excessivamente, porque ela tinha filhos com Eucana. Ela tinha filhos, mas o amor dele era para Ana. Ela via que ele, mesmo que Ana não desse filho para ele amava ela. Ele tinha um carinho especial por ela, uma preocupação, um cuidado, né? Que a gente vê isso aqui na palavra. Se ele dava ela porção dobrada, aí ele perguntou a ela: por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Quer dizer, ele estava perguntando a ela, né? Mesmo que ele tinha 10 filhos com Penina, o amor dele era para ela. E a outra ouvia isso, via isso, ela ficava, né, irritadíssima e ela descontava essa irritação dela em Ana. Ela queria, né, porque ela estava amargurada, ela tinha ciúme, ela não ficava bem, ela queria irritar a outra também. Já que eu não estou bem, ela também não vai ficar, né? Eu tenho filho, mas ela não tem filho. Ela tem o amor dele e eu não tenho. É assim, mais ou menos, que funciona, né? Então, penso eu. E ela irritava muito Ana. Só que Ana ficou muito tempo assim. Chegou um determinado momento que Ana não suportou mais, ela não aguentou mais. Ela entendeu que ela ficar daquela maneira não ia levar ela a lugar nenhum. E quando Eucana perguntou para ela, despertou o coração dela. Ela entendeu que ele amava ela. Ela entendeu que ele preocupava com ela, que ele queria o bem dela. E ela resolveu, né, ser recíproca. Ela entendeu e resolveu se levantar. Então, quando chegou em Siló, ela foi até o templo. E a oração que Ana fez, o que me chamou a atenção foi a oração que Ana fez. Ela não abriu a boca, ela foi dentro dela, foi uma oração. Em Mateus 6,6 diz: entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, porque ele te vê em secreto e te recompensará. Então, o orar em secreto não é só a gente entrar dentro do nosso quarto e falar com Deus. Eu entendo que o orar em secreto, entra para o teu quarto, nós somos templo do Senhor, nós somos casa do Senhor. Então, é olhar para dentro de nós e orar em silêncio aqui. Foi o que Ana fez.
ela orou, ela olhou tudo aquilo que estava amargurando ela, tudo aquilo, ela ouviu a voz interior dela. Coisas que a gente, às vezes, nós temos muita dificuldade, às vezes, de fazer isso. Quando vem o medo, a gente tem que parar e ouvir, e analisar, e nos perguntar, isso é medo de quê? E resolver aquilo, entender e resolver aquilo. Isso é insegurança. Insegurança de quê? Eu creio que foi isso que Penina fez. Insegurança de quê? Penina tem 10 filhos com ele, mas ele ama a mim. A esposa dele, legítima, sou eu, então eu não tenho que estar insegura. Eu tenho que estar segura, porque ele é meu marido. Quem casou com ele foi eu, primeiro. Né? Então, medo de quê? Eu tô com medo. Eu sinto medo. Medo de quê? O marido é meu. Então eu posso ter. E ela foi resolvendo aquilo dentro dela e orando ao Senhor, porque a palavra fala que ela ia colocando diante do Senhor. Então isso é orar dentro de nós, é organizar as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos diante do Senhor, junto com o Senhor. A palavra do Senhor em Isaías 43. Isaías 43 diz assim, 43:18 diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Logo a conhecereis. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios a ermo. Então, o Senhor aqui, Ele permite a gente passar por essas partes, não é para nos maltratar, é para nos moldar, para nos lapidar, como um diamante, né, que é bruto e vai lapidando, lapidando, lapidando até ficar um diamante lindo, perfeito. E quando o diamante está perfeito, ele vai para a vitrine das joalherias para ser exibido. Assim somos nós. Então Ana fez ali um acordo com o Senhor. Ela pôs tudo em ordem, colocou tudo diante do Senhor, né? Para poder ficar curada daquilo e receber o milagre dela, que era o Samuel. E nós também, conosco não é diferente. Quantas de nós, né, tem orado ao Senhor e aguardado o nosso Samuel, né? Só que a gente precisa entender isso. E a palavra fala que Ana já levantou dali com um semblante diferente, porque o Senhor agradou, ela colocou tudo em ordem. E Eli, né, hoje para nós é o nosso pastor, concordou com a oração dela. E ela ali, quando estava orando, ela já havia entendido que não adianta ela ser ignorante, não adiantava nada. E quando ele diz para ela, aparta-te do teu vinho, né? Muitos de nós até, não, eu iria responder com ignorância, com aspereza, mas ela não. Ela falou, não, meu Senhor, né? Não me tenhas por filha de Belial. Ela já respondeu, mansa, porque aquilo que o outro faz, aquilo que o outro fala, a palavra fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Não é sobre nós, é sobre o outro. Então, quando as pessoas, até Penina mesmo, quando as pessoas irritam, falam mal da gente, humilha a gente, maltrata a gente, não é sobre nós, é sobre elas mesmas, né? São pessoas amarguradas, são pessoas inseguras, são pessoas mal amadas, pessoas feridas. Então, tem muitas coisas que as pessoas carregam desde a infância, coisas que passaram, rejeição, abandono, maus tratos e por aí em diante, né? Então, nós precisamos entender. Por isso que o Senhor fala, né? Que a palavra fala para a gente não julgar, não apontar, não querer criticar, porque todos nós pecamos, todos nós sofremos, e é isso que o Senhor vem fazer. Então Ele quer nos curar, como curou Ana, para que nós também ajudemos essas pessoas que precisam, que estão feridas, né? Ao invés da gente apontar, responder mal, humilhar elas,
ficar com raiva delas, a gente precisa levar cura para elas. Então, quando elas veem que a gente está curada, mas você era assim, era desse jeito, era aquele jeito, era mal-humorada, era ignorante, hoje você está amável, está disponível, prestativa, está calma. O que aconteceu, né? Como você conseguiu isso? Aí é o momento da gente entrar, né? Não, é o Senhor Jesus. Quem me curou foi Deus. E a gente vai ajudando aquelas pessoas. É isso que o Senhor quer de nós. É fácil? Não é. Para a Ana também não foi, para nós não é. Mas vale a pena. E é isso que o Senhor espera de nós. Que possamos, nesse dia de hoje, refletir a nossa vida e pedir ao Senhor que nos ajude a sermos transformados conforme a palavra. Sermos luz nessa terra e sal, como a palavra diz, né? Ser luz e sal é isso, para que possamos sermos curados, transformados para ajudar outras pessoas a serem também. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Amém?